Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Essa live que é um projeto coletivo da Escola Municipal Jardim Leblon, junto com a Escola Municipal Zilda Arnes. É uma iniciativa para discutir um pouco da educação, um pouco sobre assuntos que são extremamente pertinentes e que a gente precisa debater não só no campo da escola, mas também fora dele. Aproveitando essas oportunidades em que a gente tem ficado em casa, né, a gente pode aproveitar para se enriquecer, para construir coletivamente novas discussões, né, novos projetos. E hoje a gente está aqui muito feliz em receber todo mundo para fazer um debate com uma convidada muito especial. Né? Meu nome é Luciana, eu sou professora da Escola Municipal Jardim Leblon, e junto comigo está a Bruna, que é professora do Zilda Arnes e também interlocutora da escola no núcleo de Relações Étnico-Raciais. Boa noite, Bruna. Boa noite, Luciana. É um prazer estar aqui com você, gente. Espero que a gente tenha uma noite muito agradável de debate aí sobre esses temas tão importantes para a nossa sociedade atualmente, né? A nossa ideia dessa live hoje é discutir educação antirracista, alguns processos de sociedade, mas principalmente enaltecer essa nossa convidada, que é uma mulher incrível, é uma professora, ativista, ela é mestre em educação, ela é escritora, e a gente está muito feliz em receber a Luana Tolentino, que aceitou esse convite para a gente. Para a gente é um prazer receber e poder conversar sobre esses assuntos que são tão necessários para a gente. Boa noite, Luana. Que todo mundo esteja me ouvindo. Eu acho que para muitos de nós é uma novidade ainda esses recursos tecnológicos. De repente, né, nós tivemos que aprender a usá-los. Então, estou muito feliz. Quem está feliz sou eu. Eu conheço bastante o Zilda Arnes, né? Porque a vice-diretora, além de vice-diretora, é minha amiga da vida inteira, a Aline Rezende. Eu agradeço pelo convite e agradeço, sobretudo, pela amizade, por tudo que ela me proporciona e pela educadora que ela é também. Aproveitar essa oportunidade que você citou, a Aline, agradecer as direções das escolas, né? A Maria Helena, Isaura, a Patrícia Esther, que está sempre no nosso suporte, a Aline, o Antônio, que construíram coletivamente esse momento para a gente poder ter essa oportunidade de conversar com você, né? Eu, a Bruna, a gente poder dividir com os nossos alunos que estão nos assistindo, né? Os nossos colegas e os pais, sobre temas importantes. Luana, a gente pode começar a conversa. Tem tanta coisa, né, que a gente pode falar sobre direitos humanos, educação antirracista, o nosso papel como mulher negra dentro da sociedade, nosso papel como mulher negra educadora também. Então, eu queria que você falasse um pouco assim, da sua trajetória por esses caminhos, né, e como que você chegou nessa necessidade, né, de se colocar para o mundo assim e fazer a diferença através da sua escrita, das suas intervenções. Então, boa noite, meninas, boa noite a todo mundo que está conosco, né? Eu espero de todo o meu coração que seja um momento que faça sentido, né? Porque para mim faz muito sentido, para mim é muito especial estar aqui, então eu espero que faça sentido para todo mundo que está acompanhando. Então, vocês me apresentaram, né? Falaram que eu faço umas coisas, que eu tenho umas coisas, mas eu acho que o mais importante na minha apresentação é falar que eu sou professora, que eu sou educadora, e no orgulho que eu sinto da profissão que eu escolhi. Então, eu gosto sempre de frisar isso, porque, infelizmente, nós vivemos em um país que não valoriza os professores como deveria. As pessoas, né, muitas vezes enxergam a nossa profissão como algo menor, sobretudo nós que temos uma atuação na educação básica, na rede pública. Então, eu acho muito importante falar desse orgulho que eu tenho em ser professora, em ser educadora. E é lógico, é óbvio, quando eu falo isso, eu não me esqueço
né, as dificuldades que nós enfrentamos cotidianamente, as nossas lutas, mas eu acho importante colocar a educação como um espaço também de felicidade, de realização, e esse orgulho, essa alegria que eu sinto em ser educadora e estar na educação, eu vejo também como uma forma de enfrentamento, né, a todos os desafios que nós vivenciamos. E agora eu acho que, mais do que nunca, né, esse período de pandemia tem evidenciado, tem colocado, assim, né, de uma maneira muito forte as desigualdades que marcam o nosso país e também as desigualdades educacionais. Então, que esse momento seja também um período para pensarmos em outra educação, em outra escola que promova a igualdade, a justiça, que faça sentido para quem aprende, para quem ensina. Então, quando eu falo para quem aprende, para quem ensina, eu estou falando de nós, educadores, também, como aprendizes. Então, olha, já falei um monte. Pensando na minha trajetória, né, tem isso também. Eu nunca quis ser outra coisa na vida, nunca. E a Aline não me deixa mentir. A Aline testemunha isso desde sempre. Eu sempre quis ser professora, então, daí também a questão da realização. E ser professora, né, essa coisa de ter oportunidade de estudar, também foi, como que eu posso falar? Foi também uma maneira, eu acho que, dar conta das adversidades que se apresentaram no meu caminho, pelo fato de eu ser uma pessoa filha das classes populares, filha das classes pobres, e ser uma mulher negra também, né, vitimada pelo racismo. Então, cada vez que eu pensava que um dia eu ia me tornar professora, que um dia eu ia me tornar escritora, que eu ia estudar, que o estudo era uma coisa fundamental na minha vida, então foi uma forma de suportar, de sobreviver a todas as dificuldades, né, que se apresentaram ao meu caminho. Então eu agarrei com todas as forças, né, segurei firme nas possibilidades que a vida me deu de estudar, para não só como uma forma de ascensão social, eu acho que nem era uma coisa que eu pensava tanto assim, mas era uma coisa de me salvar mesmo, de sobreviver a essa sociedade que é tão violenta, tão opressora, tão racista. E essa caminhada, essa trajetória, né, eu acho que tão associada ao sonho, ela impacta diretamente na professora que eu consigo ser, né, que eu me esforço para ser. Então, a questão de fazer da minha profissão também uma forma de militância, e sobretudo nessa perspectiva antirracista, tem muito a ver com a minha trajetória de vida, né, de querer pensar em uma educação que os estudantes, né, que os meninos e as meninas com quem eu convivo não experimentem as situações de violência, de exclusão, de silenciamento que eu experimentei ao longo da minha vida e ao longo da minha trajetória escolar. Então, eu acho que é isso, assim. Ai, é tão gostoso ouvir, né, gente? Luana é um presente. Luana, você tocou num ponto que, para nós que somos professores nesse momento de pandemia, é muito complicado, né? A gente sabe cotidianamente das desigualdades, a gente tem noção disso, mas você destacou muito bem que essa pandemia evidenciou isso de uma forma que talvez muitas pessoas talvez não tivessem tanta noção do abismo que de fato né, entre algumas questões. Saiu recentemente um anuário da educação, né, com os dados de 2019, que são publicados nesse ano, e a gente sabe que as pessoas que têm menos acesso
a todos os direitos, né? A gente vai falar um pouco de direito humano, né? De todos os direitos. As pessoas que não têm direito, que têm seus direitos tolhidos, né? Elas têm cor, elas têm classe social, né? E a gente tem cotidianamente contato com elas. E aí, nesse momento de pandemia, a gente não pode ter contato, né? A gente perdeu esse acesso que a gente tinha para poder minimizar essa desigualdade que a gente tenta, né, diariamente nas nossas práticas como professores. Como é que você vê esse momento, assim? Como que a gente continua estabelecendo essas práticas, obviamente tendo noção dessa dificuldade, dessa desigualdade, né, num campo prático? Sim, então, você está falando, né, dessa questão das desigualdades estarem tão evidenciadas. Eu acho que um ponto que nós temos que refletir muito é que a educação, ela tem sido um instrumento eficaz para a manutenção dessas desigualdades, né? Infelizmente, e na minha oportunidade de conhecer outros educadores, de viajar pelo país falando sobre educação, de acompanhar de perto assim iniciativas, práticas educacionais, eu acho que temos caminhado, né, de forma assim que nos permita sonhar com outro modelo de educação. Mas, se formos pegar no geral ainda, o espaço escolar, as instituições escolares têm sido espaços de e que exclui, sobretudo, a população negra, né? Então, quando a gente pensa que os maiores índices de evasão se dão entre os alunos negros, os maiores índices de repetência escolar, e aí eu fico pensando como que vai ser isso das avaliações escolares né, quando for possível retornar. São esses meninos e meninas negras, né, que repetem 1, 2, 3 vezes, até evadir da escola, e depois a gente encontrar com eles no sinal de trânsito, vendendo pipoca, vendendo adesivo, vendendo paçoca, ou então engrossando as estatísticas, né, as estatísticas relacionadas à violência. Recentemente, a Fundação Tite Setúbal, ela divulgou uma pesquisa feita nas escolas da cidade de São Paulo, nas escolas municipais. E essa pesquisa revelou que entre os alunos do 5º ano, né, fizeram essa pesquisa com toda a rede municipal, foi constatado que as notas mais baixas estavam entre os alunos negros, na parte mais baixa da pirâmide, os meninos negros, e em penúltimo lugar, as meninas negras. Então, eu tenho certeza que se essa pesquisa fosse feita aqui, no Recife, no Rio de Janeiro, em Manaus, em Santa Catarina, os resultados seriam os mesmos. Então, daí a necessidade, a urgência de pensarmos em uma educação antirracista, porque as nossas práticas, ora conscientes, ora inconscientes, têm contribuído e muito para o atual estado das coisas que nós estamos vivenciando, estamos vendo, né? Então, quando a gente pensa naquelas filas enormes em frente à caixa, né, para receber o benefício, é muito evidente que a maioria ali são pessoas negras, né? O mercado informal, os desempregados. Então, essas pessoas, em algum momento, passaram pelas nossas escolas e muitas delas não tiveram oportunidade de progredir em razão do racismo que permeia as nossas práticas, as nossas falas, os nossos currículos. Então, mais do que apontar para essa situação de desigualdade extrema, nós precisamos também assumir, pensar, refletir, olhar para dentro, olhar no espelho
e se interrogar se a partir das nossas ações não estamos contribuindo, né, para esse estado de coisa. Não estou dizendo que a culpa é toda nossa, mas se somos profissionais da educação e é do entendimento que a educação ela tem sido instrumento para perpetuar as desigualdades, precisamos pensar se não estamos contribuindo com isso. Boa noite, Luana. Boa noite. Mais uma vez. É ótimo te ouvir, como a Lu disse. Quando a gente pensa nas questões raciais ou leva esse tema para dentro das escolas, a gente costuma ouvir algumas frases. Não, nós somos todos iguais, a raça é humana, ou atualmente todas as vidas importam. Então, eu queria saber quais possibilidades você encontra para trabalhar com essas questões no espaço escolar, pensando nesse contexto em que as coisas tendem a ser silenciadas ou invisibilizadas de alguma maneira. Sim, é o seguinte, né? É impressionante. Cada uma dessas falas, elas carregam a negação do racismo. É sabido, é fato, é pesquisa, e o mundo inteiro sabe disso, né? O Brasil é um dos países mais racistas do mundo. E ainda há esse processo de negação, de silenciamento, de dificuldade de levar essa questão racial como como parte importante, como um pilar da educação, né? O combate ao racismo tem que ser um dos pilares dos PPPs, né? Do projeto político-pedagógico da escola. E não é só porque a Luana quer, né? Porque, primeiro, que é uma questão ética, moral, é um direito humano, e nós temos uma legislação educacional desde 2003 que nos obriga a fazer isso. É um direito que os nossos estudantes têm de receber uma educação antirracista, uma educação que reconheça, que valorize, que respeite a diversidade étnico-racial existente no nosso país, que reconheça a importância dos negros para a construção desse país. Enfim, né? É uma pena que tanta gente ainda se recuse a compreender isso. Então, é preciso entender que a escola produz e reproduz esse racismo que se dá na nossa sociedade. E aí, por meio dessas falas também, né? Eu acho que é uma expectativa muito grande de que ser racista é só chamar o outro de macaco. E não é. Não é. Muito mais do que isso. Então, é um esforço mesmo, né? É uma luta, é um embate que nós não sabemos quando vai ter fim, né? É uma luta que tem sido trilhada há mais de 150 anos, porque quando nós pegamos os jornais da imprensa negra lá de 1890, do final do século XIX, já havia essa discussão quanto à necessidade de combater o racismo na educação, né? De criar políticas para o acesso e permanência da população negra no espaço escolar. Então, nós precisamos nos capacitar, isso é muito importante, e eu tenho falado muito, nós precisamos de fazer um exercício de olhar para dentro e pensar em que lugar as nossas escolas estão e não abrir mão de promover essa educação antirracista, não abrir mão de, quando necessário, partir para o enfrentamento, que, como eu falei, né, é um direito humano, é uma questão ética, é uma questão moral. O combate ao racismo é uma questão moral também, né, é uma obrigação de todos nós, sobretudo dos brancos. Tem uma fala que eu nunca vou esquecer, de uma aluna, né, ela na época tinha o quê? 13 anos, e ela falou: professora, não fomos nós que inventamos o racismo. Então, se não fomos nós que inventamos o racismo, nós negros, e os brancos se beneficiam
amplamente, perdidamente, da sociedade racista que nós temos, é uma luta que tem que se dar, sobretudo, por meio dos brancos. Então, é isso, a gente não pode abrir mão disso em razão desses discursos vazios, pobres, que não têm nenhum fundamento científico, sociológico, teórico, intelectual. É um discurso extremamente pautado na ignorância. E nós não podemos retroceder, né? Principalmente agora, quando as desigualdades produzidas e fomentadas também pela educação estão cada vez mais evidentes. Luana, você tocou num ponto que era justo porque eu ia falar com relação à formação dos professores e ao papel, né, que a gente tem como formador, né, como coletivo mesmo dentro da escola. De nada adianta a gente ter esse discurso, né, se nós mesmos, foi o que você falou, né, lindamente, se a gente não olhar para dentro e perceber que as nossas próprias práticas, né, as nossas vivências, elas reproduzem também esse racismo. Como que você pensa, assim, essa formação dos professores, mas principalmente, como que você pensa essa perspectiva de romper com esses privilégios, né, que todos têm ao longo dos tempos, assim, e que às vezes a gente tem uma dificuldade de enxergar até mesmo na nossa própria prática. E a gente acaba reduzindo o racismo, como você também falou, a algumas outras situações, como chamar alguém de alguma coisa ou né, fazer algum tipo de ação mais violenta, né? E a gente sabe que o racismo, às vezes, às vezes não, né? Ele sempre age, às vezes, muito mais nos pormenores do que nas grandes ações, assim. Então, como é que você vê essa possibilidade da formação de professores? Então, eu venho de uma experiência, né, na universidade com formação de professores. Então, o ano passado inteiro eu dei aula em cursos de licenciatura. Letras, História, Ciências Biológicas, Educação Física, Artes Cênicas, Pedagogia, Filosofia. 7 cursos de licenciatura, né? E essa legislação educacional, né, que obriga o ensino, a promoção dessa educação antirracista, não vale só para educação básica e para as escolas públicas. Também para as escolas privadas, que é uma coisa que eu tenho chamado a atenção muito assim, porque todos os males do mundo estão na escola pública. E ninguém questiona a rede privada, né? Como se fosse um espaço de excelência, e nem sempre é assim. E vale também para o ensino superior. Então, eu posso falar de carteirinha, o quanto a universidade, né, que está ali na obrigação de formar esses professores, tem falhado nesse sentido, né? Nós temos uma legislação que tem 17 anos e ela ainda está engatinhando no espaço universitário, de modo que os professores saiam com diploma capacitados para tratar dessas questões. E aí eu vou dar um exemplo, né? Eu orientei um trabalho de conclusão de curso, um TCC, em que o meu aluno das artes cênicas, ele fez uma pesquisa para refletir e investigar o currículo do curso de artes cênicas sobre essa perspectiva, né, da educação antirracista, da educação para as relações étnico-raciais. Então, no intervalo de 5 anos de curso, 5 anos de curso, ele investigou, analisou 43 planos de ensino. E nesse universo de 43 planos de ensino, a questão racial apareceu só 2 vezes. E mesmo assim, inserida por um professor negro que deu uma disciplina nesse curso. Então, que professores, né, a universidade está formando? Como que esses professores que saem da universidade vão ter condições de implementar a Lei 10.639 a 11.645? Então, é um momento de cobrar todas as instâncias, né? Eu acho que nós, professores, estamos na linha de frente
nós recebemos uma cobrança muito grande, mas é preciso cobrar, né, das esferas públicas, das universidades, dos cursos de formação de professores, que têm falhado muito, muito, muito nesse sentido. E eu defendo também que é uma falha pensada, que é uma escolha falhar. É uma escolha, né? Quando eu opto por negar esses saberes, quando eu opto por fazer um plano de ensino em que aparecem todo um referencial teórico oriundo somente da Europa, ou escrito por homens e homens brancos, e em menor número por mulheres, mas por mulheres brancas, eu estou escolhendo a perpetuação desse racismo, eu estou praticando o racismo acadêmico. Então, eu acho que é um momento de chamar as pessoas para a responsabilidade, né? A falha tem sido coletiva. Então, cobrar, nós precisamos cobrar, né? E eu sei que a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte tem um trabalho importantíssimo nesse sentido. Há núcleos, né? Eu já até participei dessas reuniões. Agora eu não vou lembrar o nome daquele núcleo que fica lá na Carangola. Como chama, gente? Alguém me ajuda aí. Mas eu sei que a Prefeitura de BH tem um trabalho importantíssimo nesse sentido. Mas nós precisamos cobrar mais e mais, né? E é isso. A gente precisa também se sentir motivado a correr atrás, a ir em busca desses saberes, né? Desses saberes que essa educação racista, né? Nós recebemos uma educação racista que nos nega. E tem uma autora que eu gosto muito, que é a Bell Hooks, que ela fala: os professores que estão constantemente em busca de autoatualização, né? E isso não se dá só na universidade, se dá nesses núcleos que há na Prefeitura de BH, se dá em momentos como esse, se dá quando eu ouço vejo um vídeo no YouTube de uma educadora, quando eu compro um livro, são os que terão mais condições de fazer cumprir, né, o papel social da educação e combater esse racismo na educação. E eu acho que a questão da autoatualização está diretamente ligada também com a felicidade, com o prazer, com a realização, né, em relação à nossa carreira. Luana, você estava comentando sobre o plano de curso, né? Eu sou professora de História e me formei recentemente, e só depois que eu saí da academia que eu fui perceber que eu não tinha lido autoras negras, nem autores negros, né? Então é como se não houvesse produção intelectual negra nesse país, sendo que tem massiva, né? Então eu queria saber como que é esse processo seu de se colocar como uma intelectual negra que está escrevendo muito, né? Escreve a Carta Capital, publicou livro, e como que é estar nesse lugar de intelectualidade num país que, por conta do seu racismo estrutural, invisibiliza essas pessoas, né? É isso. Então, obrigada, viu? Você é muito generosa. E aí eu acho que eu vou ficar falando a noite toda da Aline, porque como que ela está ali o tempo todo na minha caminhada, na minha trajetória. Eu não falei isso, né? Mas tem muito a ver com a oportunidade que eu tive na vida de crescer em uma casa, por mais que, né, em alguns momentos a gente tenha passado por uma série de privações, sempre foi uma casa em que meus pais se preocuparam com em nos proporcionar o alimento intelectual, né? Então, minha casa sempre teve livros, e na casa da Aline também, então a gente tinha assinatura de jornal, de revista, então a gente trocava muito. Então, como que isso foi fundamental para mim nessa minha caminhada agora, né, de ter a oportunidade de escrever. Eu fico muito feliz de
ter essa oportunidade, né, de ser uma pessoa que tem tido a oportunidade de não ser, eu acho que eu não falo nem de influenciar, mas de possibilitar algumas reflexões para os meus colegas, para os meus pares, né, para os meus companheiros de jornada. Eu acho que é isso. E nós, mulheres negras, eu acho que a maioria de nós, quando nós temos a oportunidade de estar nesses espaços, a gente sempre tem um compromisso muito grande em honrar quem abriu portas para que a gente pudesse entrar e dar continuidade a essa trajetória de luta, né? Porque a minha escrita é uma escrita que está carregada de lutas e que tem um compromisso coletivo. Então, eu agradeço por isso todo dia, né? Por ser uma pessoa que tem a oportunidade de falar, de escrever, de ser ouvida, de ser lida. Mas eu sei também que a todo momento há uma tentativa de silenciamento, de colocar, me colocar nesse lugar de invisibilidade, né? Há sempre uma desconfiança, né? É impressionante como desconfiam de nós negros. Ó, tô ficando emocionada. De nós, mulheres negras. Então, na semana passada aconteceu um episódio que me deixou muito chateada, né? Eu escrevi um livro e fui postar um livro nos Correios. E aí, quando eu fui postar, eu senti que o atendente, ele não estava acreditando que eram livros que estavam naqueles envelopes, né? E aí ele sacudiu o envelope para ver se tinha livros ali mesmo. E aí me fez preencher uma série de papéis lá, para falar o que tinha lá dentro, né? Uma situação que eu sempre uso muitos correios, eu nunca tinha experimentado. Então, nós, mulheres negras, o tempo todo, o nosso conhecimento, o nosso pensamento, as nossas ações são sempre colocadas à prova. Então, não é à toa que é muito recorrente na nossa vida sermos confundidas com empregadas domésticas, e não que isso seja um demérito, né? Até mesmo porque eu já fui empregada doméstica também, mas eu falo isso em razão da expectativa de que esse país tem, de que nós, mulheres negras, estamos nesse mundo somente para servir e limpar a sujeira dos outros, né? Que a gente não pode ser intelectual, não pode ser escritora, não pode ser médica, não pode ser engenheira, não pode ser professora, não pode ser artista plástica, não pode ser nada. A gente tem sempre que estar nesse lugar da limpeza e do cuidado. E quantas mulheres, quantas vozes foram silenciadas em razão disso? Então, aqui, quem está me ouvindo hoje, quem sabe que a primeira psicanalista desse país foi uma mulher negra, né? Quem conhece essa história? Quem conhece Virginia Bicudo? Quem sabe que a responsável pelo mapeamento do genoma da Covid-19, né? Que é um feito que pode impactar em toda a humanidade, no mundo inteiro, é a Jaqueline Góes Jesus, que é uma cientista, que é uma mulher negra, que é baiana, que é nordestina, que é filha das políticas de expansão das universidades públicas. Então, olha, eu quero emocionada. Não é fácil, não é, mas é muito bom também né, poder fazer essas coisas que eu estou fazendo. E olha, eu vou contar uma coisa aqui agora, que eu não costumo fazer isso, mas eu vou contar, porque eu acho que a gente precisa saber, a gente precisa pensar que a gente tem o direito e a gente merece uma outra vida, né? Que não seja uma vida marcada por tanta violência.
Eu fui convidada por uma pesquisadora da Universidade de Stanford, que é a segunda maior universidade do mundo, né, para compor os quadros da universidade. Então, eu estou muito feliz por isso. Eu só estou contando isso para que todo mundo saiba que nós não estamos nesse mundo só para servir e limpar a sujeira dos outros. E não é justo, é uma violência muito grande querer nos colocar só nesse lugar. Nossa, é impossível não ficar emocionada com a fala. Eu estou aqui com um esforço quase que sobrenatural, Bruno. Preciso fazer a pergunta. Eu quero muito dar uma, né? Luana, você tocou em vários pontos que a gente poderia ficar. Apareceu um comentário aqui pra gente que poderíamos ficar a noite inteira conversando sobre isso. Ai, a gente gostaria muito. Fica aí a dica, viu, gente? Vamos fazer a parte Já está acabando? Eu tô perdida. Ainda a gente ainda tem conversa, mas é só pra gente ter esse momento, porque tem muita pergunta, muita conversa. E aí você tocou na questão das políticas públicas, a gente já falou um pouco das desigualdades, né? E aí eu vou fazer uma apanhada aí com uma pergunta que a gente recebeu, que é a seguinte: como que a gente diminui essa exclusão, esse abismo, através das políticas públicas, né? A gente vem no processo de retirada de direitos, né? Que a gente custou a conseguir e agora nós não estarem claros. Estamos perdendo, né? E diariamente a gente acorda com notícias de grandes conquistas e que vão sendo retiradas, e a gente está num contexto tão complicado de vida que a gente às vezes não consegue nem combater, né? Nós estamos às portas aí, né, numa discussão um pouco mais ampla de um exame nacional do ensino médio, que está sendo discutido datas quando o país tem mais de 1.000 pessoas morrendo diariamente, mais de milhões de alunos sem acesso a poder estudar. Então, assim, como que a política pública, como é que você enxerga a política pública como um caminho, né, para reduzir essas desigualdades, para romper com essas desigualdades? Então, e aí uma coisa que sempre me incomodou, que me incomoda muito, que os brasileiros, eles amam, devotam a caridade. Adoram. Nesse período da pandemia, a gente está vendo muito isso, mas odeiam, detestam política pública de inclusão social, né? Então, é uma coisa que me dá ódio disso. Que me dá ódio. Não é distribuir cesta básica, não é a ONG que vai resolver os nossos problemas. É claro, né? Essas instituições têm um papel importante, sim. Nesse período em que as pessoas têm fome, quem tem fome tem pressa, né? É importante, é válido. Mas isso são medidas paliativas. Nós precisamos de medidas que mudem a estrutura desse país. Isso só se dá com políticas públicas, não tem outro caminho. Então, se hoje eu sou mestra em educação, é também porque nós tivemos políticas públicas de expansão das universidades. Se hoje o número de negros no ensino superior é muito maior, também porque nós temos a política de cotas, né? Se por um período nós conseguimos reduzir a pobreza e a miséria, e aí eu vou citar nome, não é porque, sei lá, o Luciano Huck distribuiu cesta básica para as pessoas, não é. É porque nós ainda temos uma política de distribuição de renda, que é uma das políticas mais importantes do mundo, é reconhecida mundialmente o valor dessa política pública, e as pessoas aqui no Brasil, infelizmente, negam o valor dela. Então, as transformações que nós precisamos, a redução das desigualdades, elas passam pelas políticas públicas. E
E aí eu acho que o Brasil tem falhado muito, muito, né, ao não eleger pessoas comprometidas com essas políticas públicas. Então, se não tiver nenhuma mudança, esse ano nós vamos ter eleições, né? Vamos ter eleições para vereadores e para prefeitos. Então, eu gostaria de pedir encarecidamente, já que nós estamos em um momento em que as pessoas se sentem motivadas, se sentem obrigadas até, se sentem mobilizadas a se inserir na luta antirracista. Então, essas pessoas que foram lá no Facebook, no Twitter, no Instagram e disseram ser antirracistas, que essas pessoas ajudem a eleger, sobretudo, mulheres negras comprometidas com a igualdade racial, com a educação, com a classe trabalhadora, com os mais pobres, porque nós precisamos de negros, de mulheres negras, de pessoas comprometidas com essas causas nas estruturas de poder, nos espaços de decisão. Sem isso, nós não vamos mudar. Esse cenário terrível que a gente tem visto vai se perpetuar. E tem 15 dias que a Jurema Werneck, que é uma ativista, que é uma médica que eu respeito muito, que eu admiro muito, que é um farol assim em nossas vidas, ela falou. Foram os brancos que nos colocaram nessa situação. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então, como ela tem razão quando ela diz isso? Porque foram os brancos que dizimaram os indígenas, foram os brancos que escravizaram os negros, foram os brancos que impuseram regime de exceção, e são os brancos responsáveis pelas políticas públicas atuais que estão jogando as pessoas num estado ainda maior de miséria. São os brancos que decidem quem que tem o direito de respirar nesse país. São os brancos que fazem com que aquelas pessoas todas estejam lá naquelas filas da Caixa Econômica em busca do benefício. Então, é um apelo que eu faço, né, que as pessoas ajudem a eleger mulheres negras nessa eleição para que a gente possa mudar a estrutura desse país. E aí você tocou num ponto que eu já estou aqui pensando, falei, como que eu falo isso assim, sem expor nomes, né? Um pouco complicado. Essa questão da política pública, e agora você tocou no ponto das eleições, é inevitável a gente não chegar nesse ponto, né? A gente está falando de representatividade, sim, mas não é a representatividade no sentido do sujeito que vai lá e no momento da campanha eleitoral faz uso dessas bandeiras, né, para angariar votos, porque a gente sabe que é isso que ocorre, né, ano após ano, nesses tempos de eleição. E aí eu queria, Luana, que você conversasse, assim, que você falasse um pouco para a gente como é que você enxerga. A Isaura mandou para a gente, mandou um dado aqui, comentou ali na live que o Brasil ele é o quarto país que mais encarcera mulheres negras, né? A gente sabe também que a população carcerária brasileira, em sua maioria, ela é negra. E aí a gente está falando de uma outra nuance, assim, para onde que vão essas pessoas que não têm os acessos, né, que essa branquitude retira, né, com essa falta de políticas públicas. Como que a gente, e aí trazendo um pouco para essa perspectiva da eleição e dessa questão da representatividade, do uso dessa representatividade, como que a gente faz, além, obviamente, da pesquisa, né, da necessidade da gente comparar, da gente conhecer as pessoas, como que a gente faz para compreender que aquele candidato ou aquela candidata, ela é, de fato, comprometida com a educação pública, com as políticas públicas de inclusão, com esse tipo de tema, né, de assunto que nos contempla como sociedade, de modo geral. Eu acho que a melhor pesquisa é a trajetória, sabe? A trajetória do candidato, porque quando eu falo em eleger candidatas negras, não quer dizer que todas que vão se candidatar sejam comprometidas com essa luta. Então, isso, né, tem que ser evidenciado também. Mas há muitas, né, que estão aí há muito tempo comprometidas com essa luta. Então, acho que o primeiro passo
é ver a trajetória, né? Então, eu fico muito feliz de saber que a Benedita da Silva vai ser candidata no Rio, que ai, eu não vou lembrar do nome dela agora, é uma colega ela é da rede também, é uma professora, não, oh meu Deus, eu não vou lembrar agora, que vai sair candidata por Contagem, né? Porque está aqui pertinho da gente. E são mulheres que têm toda uma trajetória de luta. Então é isso, né? É investigar a trajetória dessas candidatas para que a gente possa fazer a melhor escolha, né? Para que não fique essa questão de ser um candidato de ocasião e só se aproveitar desse momento agora, né, que as pessoas estão tão mobilizadas a falar dessas questões. Então, eu acho que tem a ver com a trajetória. Luana, algumas perguntas chegaram aqui para a gente, perguntando exemplos de como trabalhar a educação antirracista na primeira infância, no ensino fundamental. Se você puder dar alguns exemplos para a gente, algumas Sim. dicas. Você me dá um minutinho só para pegar um livro que, como falou da primeira infância, eu acho que eu já tenho uma resposta aqui. Só um minutinho, um minuto. Tá certo. Então, pessoal, enquanto a Luana está indo ali, eu gostaria de lembrar vocês que essa live vai ficar disponível tanto no Facebook da Escola Municipal Jardim Leblon, quanto no Facebook da Escola Municipal Zilda Arnes, tá? Então, quem não tiver assistido e quiser indicar, né, caso você tenha um amigo para indicar, para ver essa live, ela vai ficar disponível. Vocês podem também visitar o site da Escola Municipal Zilda Arnes. Lá a gente desenvolve um projeto chamado Salabona, que é justamente para trabalhar a educação étnico-racial, né? Então... Então, a questão da primeira infância, gente, como que é fundamental trabalhar a questão racial na primeira infância, né? Nós temos pesquisas que revelam que nas creches, né, que que em BH chama EMEIs, né? Não é isso? Me corrige se eu estou errada. As EMEIs, né? Que nesses espaços as crianças negras são as que levam mais tempo para serem trocadas, levam mais tempo para receber comida e são as que passam menos tempo no colo, que recebem menos carinho das educadoras, das cuidadoras. Então, olha como que isso é sério, olha como isso é grave. E aí eu não estou falando de achismo, eu estou falando de pesquisa. Tem a questão também da socialização, né? Tem uma pesquisadora, Eliane Cavaleiro, que ela fala isso. Quando as crianças estão na hora do recreio, no pátio, os professores, os cuidadores não estão vendo a maneira como elas se socializam. E ali, nesse momento, se dá as manifestações de racismo. Tem a questão também da representatividade. Vamos pensar aqui agora, qualquer escola que a gente chega, né, de educação infantil, é lotada de cartaz, aquela coisa do EVA. Mas a diversidade étnico-racial está presente nesses cartazes, nesses painéis. As crianças negras se veem representadas nesses espaços, a maneira como as educadoras, as professoras se referem a essas crianças. Então, há pesquisas que revelam que há uma estigmatização dessas crianças negras, né, sob a acusação de que não tomam banho, que são fedidas, que os pais não cuidam, que não penteiam o cabelo, enfim, uma série de coisas que colocam essas crianças no estado da mais profunda violência, né? Porque são atos de violência. E eu acho que uma forma de promover essa educação antirracista na educação infantil é por meio da literatura, né? Eu sou formada em História e eu sempre trabalhei muito com a literatura. E, infelizmente,
A literatura que ainda pauta as atividades escolares são os clássicos de origem europeia. Então, Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida, Rapunzel, quem mais? Me ajuda aí, gente. Branca de Neve. Então, o que eu estou dizendo para uma criança negra quando eu só levo essas histórias, né? Eu tô afirmando para ela que esse é o padrão de beleza, aquele é o padrão ideal de comportamento. E eu estou afirmando para a criança branca uma superioridade em relação à criança negra, já que tudo que é positivo, todas as referências positivas, eu estou falando, né, que é o branco, que é os olhos azuis, que é o cabelo liso e é o cabelo loiro. Então a gente precisa, e isso está tão introjetado em nós, já que nós somos educados numa sociedade extremamente racista e nós acabamos reproduzindo isso. Então eu fui lá na sala correndo, não sei se dá para ver, acho que dá, né? Ai, peraí. Aqui, ó. Olha esse livro aqui, gente. Imagina esse livro na sala de aula. É o Chapeuzinho Vermelho e o Boto Cor-de-Rosa, que é uma ressignificação, é uma adaptação do conto original. Tem esse aqui também, ó, olha que coisa mais linda. Eu tô com vontade de fazer um quadro aqui para casa. É o Pequeno Polegar, lindo ele, tá? E tem esse aqui também, que é da Patrícia Santana, que é uma servidora, é uma educadora muito importante da prefeitura de BH, né? Que minha mãe é negra, sim. Então são obras que têm um impacto muito positivo na educação, na construção da autoestima dessas crianças. Então, como trabalhar na primeira infância? Primeira coisa, eu estou apostando muito nisso, é olhar para dentro, pensar no olhar que nós temos em relação às crianças negras. Segundo, rever as minhas práticas pedagógicas. Nós, professores, nós temos uma dificuldade muito grande em parar e pensar e criticar o que nós estamos fazendo. Um exemplo que eu gosto de dar muito, assim, é que muitas vezes uma coordenadora pedagógica, uma vice-diretora, uma supervisora chega para o professor e fala assim: nossa, o que você acha da gente mudar, da gente ir para esse caminho? E aí a professora responde: eu tenho 20 anos, eu tenho 30 anos de sala de aula, eu sei muito bem o que eu estou fazendo. E não dá espaço para reflexão, para crítica, né, para o repensar. Então, eu acho que promover essa educação antirracista passa por tudo isso, né? Pela formação, pela capacitação, por essas políticas públicas de formação continuada de professores, por esses programas. Mas é preciso fazer esse olhar para dentro, porque há muito racismo dentro de nós. E nós precisamos reconhecer isso. Eu vou pegar o gancho, já que você indicou livros, eu vou indicar um livro também. Eu vou indicar um livro dessa autora aqui, ó. Luana Tolentino, o nome dela. A gente está falando de formação de professores, é impossível não sugerir os colegas que não conhecem esse livro. Sério, pessoal, leiam. Não é porque a Luana está aqui, mas é porque, de fato, o livro, eu já tinha o livro antes. Uma professora lá da escola, que é a Lilian, que também já tinha lido. Na semana que a gente conversou sobre ter a live, né? Ela me mandou mensagem e tal, e eu falei com ela, eu falei, pronto, como é que a gente conversa com alguém que você lê o livro ali, ó, e você falou, ai meu Deus, agora eu vou poder conversar com essa pessoa. E essa troca, assim, eu tenho certeza que todo mundo que está vendo a gente está borbulhando de ideias, né? A gente poderia estender várias perguntas, mas eu vou fazer um papel horrível. Eu vou fazer o papel horrível, que é aquele papel do movimento, né? Dos professores, né? O movimento estudantil do Conclua. Pessoal, a gente está encaminhando. Já acabou!
É horrível essa parte, mas assim, a gente gostaria de agradecer imensamente a Luana por ter aceito o convite, as direções, Aline, Antônio, Maria Helena, Isaura, né, a coordenação da Patrícia, porque tem um bastidor aqui por trás dessa live, que fez com que a gente pudesse ter um pouco dessa conversa para deixar o gostinho para as pessoas se sentirem motivadas para procurar mais, para estudar mais, né? Para quando a gente retorne, a gente consiga colocar em prática esse tanto de ideia, né? Esses movimentos e essa construção coletiva que a gente tem feito. A Bruna falou um pouco sobre os projetos das escolas, né? De incentivar os projetos, né? Dentro das escolas. Eu entendo que o seu projeto individual dentro da sua sala de aula, com a sua porta fechada e seus 20, 30 alunos, é importantíssimo. Mas compartilhar o seu projeto com a colega do lado, com as colegas que dão aula para a mesma série, né? Eu sei que o Zilda tem feito um trabalho, tanto no Facebook, né? Teve umas 2 semanas atrás, eu acho, que a página do Facebook colocou todos os dias uma indicação sobre literatura, sobre vídeo, sobre livro, dizer para quem ainda não conhece, visitar a página do Facebook, não só do Facebook, né, mas o site do Jardim Leblon. A gente também tem uma página dedicada lá às africanidades, né, a gente tem o nosso projeto África, que vem caminhando para desconstruir essa ideia de que a África é só pobreza, é só desigualdade. Pelo contrário, a África é de uma riqueza, o continente africano, que a África não é um país, o continente africano é de uma riqueza absurda e a gente tem várias possibilidades pedagógicas, inclusive, para uma outra educação possível, licença, Luana. Uma outra educação possível, que seja de fato antirracista, que seja inclusiva, né, que contemple todos esses sujeitos que fazem parte do nosso dia a dia e principalmente sujeitos que fazem parte da escola pública. Né? É importante a gente frisar que nós estamos falando aqui numa live de 2 escolas públicas que atendem públicos muito específicos e a gente tem construído nesse momento de pandemia uma outra modalidade de comunicação, né, que tem desafiado todos nós, e a gente tem engatinhado nesse movimento. Então, assim, agradecer enormemente, Luana, pela honra de conversar com você, agradecer as direções que possibilitaram, tanto para mim quanto para a Bruna, participar dessa conversa, agradecer a Bruna pela parceria. Eu que agradeço. E é isso, assim, eu vou fazer esse encaminhamento, vocês darem uma boa noite, e é isso. Obrigadão mesmo. Gente, você vai falar primeiro, Bruna, ou eu falo já? Então, eu também gostaria muito de agradecer a você por ter aceitado o convite, tão gentilmente, né, compartilhou com a gente esse conhecimento, nos inspira muito. Agradecer também a todo mundo que participou da construção desse momento coletivo, né, que é tão importante para a gente, né, porque a gente tem que montar uma grande rede, uma grande comunidade aí em prol dessa nova educação, né, dessa educação que a gente preza tanto, assim. Muito obrigada a todos que estão nos acompanhando até agora, a Isaura, a Aline, o Antônio, enfim. Ai. Então, gente, olha aí o passo que vocês estão dando, né? Caminhar juntas, né? Essa coisa da educação, a necessidade de redes de escuta, redes de compartilhamento, de redes de afeto. Eu acho que, olha, eu quero até escrever sobre isso, viu? Disseminar isso, essa importância, né? Essa necessidade de construir um projeto de escolas parceiras. Então, o fato, né, de vocês terem se mobilizado para fazer esse momento já sinaliza, já é uma evidência do compromisso de cada um de vocês com essa luta, e eu me sinto honrada, eu me sinto agradecida em poder contribuir com aquilo que eu aprendi até aqui e que estou aprendendo ainda. Então, que a gente possa fazer esse exercício de olhar para dentro, que a gente possa pensar nas nossas responsabilidades, nas nossas ações,
se as nossas ações não têm fomentado essas desigualdades, né, que nos angustiam tanto. Eu acho que muitas de nossas angústias nesse momento de pandemia é justamente termos que deparar com todo o horror que está aí fora. Então, a gente precisa muito pensar se as nossas práticas não são alimento para esse horror. Então, então é isso, vamos em frente, vamos seguir na luta. Eu acho que nós temos condições de fazer diferente, de promover essa educação, essa outra educação. Eu acho que nós precisamos buscar essa outra educação, né? Que não seja essa educação opressora, violenta, que cria abismos, que separa, que exclui, mas uma educação permeada pelo afeto, pelo entusiasmo, pela alegria, pela igualdade, pelo respeito, pela justiça, pela transformação social e uma educação como direito humano que precisa ser garantido. E entender que quando a gente fala em educação antirracista, nós não estamos falando de uma educação só para os negros, é uma educação para todo mundo, né? Como o professor Kabengele Munanga fala, os brancos têm a psique afetada, né, em razão dessa educação antirracista também. É claro que nós negros sofremos de uma maneira mais violenta, mas quando nós não promovemos essa educação antirracista, nós estamos negando ao nosso aluno branco também o direito de ver o mundo, a vida, sob uma outra perspectiva. Então, é uma educação para todo mundo e nós precisamos lutar para que ela seja implementada e garantida, né? E eu sei que isso vai ser bom para todo mundo e para a gente também, né? A gente olhar para trás e pensar que mesmo que a gente não alcança o resultado que a gente espera, a gente lutou, a gente foi atrás, a gente contribuiu para a mudança. Então é isso, estou muito feliz, estou muito agradecida por esse momento, agradeço a Aline, eu falei muito da Aline, mas agradeço a Isaura, agradeço a Antônio, agradeço todo mundo que ficou conosco até agora, agradeço vocês duas que mediaram de uma forma muito generosa, obrigada por tudo mesmo. Melhor a gente encerrar tinha, né, gente, com essa fala. De novo, muito obrigada a todo mundo que ficou, né, que assistiu com a gente nesse sextou, né, começar a sexta-feira dessa forma, eu tenho certeza que o final de semana vai borbulhar a cabeça de todo mundo aí. Obrigada a todo mundo, até a próxima, né, já disse, vou dizer de novo, sigam as redes sociais das escolas, acompanhem os nossos trabalhos, né, nós temos produzido várias coisas, no sentido de todo mundo ficar conectado nesse tempo que a gente está um pouco separado, né, Bruna? Exatamente. Sim. Boa noite a todos, gente. Desejo muita serenidade para todo mundo, viu? Que a gente possa se manter saudável, né? Mentalmente saudável, emocionalmente saudável, porque tem sido um desafio, né? Então, que isso, quando tudo isso passar, a gente chegue lá na frente bem, né, em paz, saudável, porque né, é uma experiência que tem levado muita gente ao adoecimento, então que a gente possa se cuidar e ficar atento a isso. É isso. Obrigada, gente. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, gente.